Próxima questão aqui é pronome ser, função do pronome ser, né? Qual a função? O pronome ser tem algumas funções. E a pergunta aqui é a seguinte, ó. A partícula ser, partícula é o pronome ser, tá? Em tratava-se e em se encontravam, classifica-se como pronome reflexivo em ambas as situações. O que você acha aí? Pausa o vídeo para responder. Bom, errado, né? Aqui é o seguinte, gente, não, o caso do pronome ser, que ele também é chamado de partícula, ele tem algumas funções, ele exerce algumas funções, ele tem algumas classificações. Uma delas é o pronome reflexivo. Para ser pronome reflexivo, eu preciso ter um sujeito que está praticando a ação desse verbo e ao mesmo tempo recebendo. Então, por exemplo, você pega um pronome me e faz a frase assim, ó, eu me machuquei com a faca, por exemplo. Significa dizer que eu machuquei alguém. Se eu machuquei alguém, eu pratiquei a ação do verbo. Só que na frase eu me machuquei com a faca, você observa que esse me está se referindo a mim mesmo, né? Então o sujeito pratica e ao mesmo tempo ele recebe a ação do verbo. Nesse caso, sim, ele é um verbo pronominal e esse se, esse me, nesse exemplo, ele vai funcionar como pronome reflexivo. Quer dizer, o sujeito pratica e o sujeito recebe a ação do verbo. Esse é o pronome reflexivo, né? No caso do ser, a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, você vai usar esse pronome ser para ter função de reflexivo, eu preciso ter um sujeito na frase, conjugando o verbo, que ele esteja praticando a ação do verbo e ele mesmo recebendo. Por exemplo, ela se penteou. Então, se ela penteou alguém. E esse alguém foi ela mesma, representado pelo se. Então, aí sim é um pronome reflexivo, né, que é o que a banca está perguntando. Vamos avaliar o pronome ser que aparece nos dois casos aqui, ó. Então, no primeiro caso, aqui, ó, esse ser, ele está junto de um verbo transitivo indireto, ó, a preposição dele aqui, ó. Então, aqui, ele traz um sujeito indeterminado, eu não sei quem é esse sujeito aqui, ó. Então, esse pronome ser, ele vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito, justamente trazendo o sentido de um sujeito indeterminado. Então, a classificação dele é como índice de indeterminação do sujeito. Já no caso do se, não encontravam, aqui nessa frase, então que se encontravam centenas de milhares de rolos, esse se aqui, ó, ele já vai funcionar como uma partícula apassivadora, tá? Então, vamos lá, ó. O primeiro se ali é o chamado índice de indeterminação do sujeito, tá? O segundo se é uma partícula apassivadora. Ele apassiva o sujeito centenas de milhares de rolos, é o sujeito paciente. E aqui você pode até trocar no caso, né? Então, o lugar em que se encontravam centenas de milhares de rolos, então centenas de milhares de rolos eram encontrados nesse lugar. Eu troco o sujeito paciente aqui, a forma do sujeito paciente é mantida, mas eu troco o se por uma locução verbal, eram encontrados, aí eu transformo de voz passiva sintética para voz passiva analítica, tá? Mas, de qualquer maneira, essa palavra ser, ela não está funcionando em ambos os casos como partícula passivadora. Então, relembrando, o primeiro caso é índice de determinação do sujeito e o segundo caso é partícula passivadora. Fechou?